83 1300. Funilaria e Pintura do Libera. O seu carro em alto brilho. Rádio Heliópolis. É música o tempo todo. Pensou em se aposentar? Lembre-se, Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados. Se você tem 65 anos ou mais e nunca contribuiu para o INSS, saiba que você tem direito a um salário mínimo todo mês. Ligue agora para o Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados. 0800 305 2090. 0800 305 2090. Ah, e se você nasceu com uma deficiência ou adquiriu ao longo da vida, saiba que você também tem direito a receber um salário mínimo todo mês. A consulta é gratuita e você só paga depois que receber o seu benefício. Ligue agora, 0800 305 2090. 0800 305 2090. Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados. Atenção, você que tem de 16 a 21 anos de idade, curte música, comunicação e quer fazer a diferença? Se liga, estamos abrindo vaga para um projeto top de radialismo comunitário em Heliópolis e região. Quer aprender a dominar o microfone? Criar programas de rádio e soltar sua voz pela quebrada? Então, essa oportunidade é para você. Informações pelo WhatsApp 11 975850782, repetindo 11 975850782. Realização Vai, Prefeitura de São Paulo, Cultura e Economia Criativa. Estamos de volta. Obrigado por ficar com a gente. Agora segue o som de a informação e o entretenimento que conectam você à nossa comunidade. Fica por aí, que tem muito mais chegando. Você está ouvindo Alô Pessoas. É isso mesmo, programa Alô Pessoas, nesse 24 de agosto de 2025. Eu, Cássio Gama, a partir de agora aqui na sua rádio comunitária Heliópolis FM, nesse domingo, ao vivo para você que quer participar da nossa programação, manda o seu alô para a gente aqui no heliopolisfm.com.br ou no 11 2272 1077. E hoje, em especial, quem está acompanhando a nossa live lá no YouTube, só acompanhar lá. Procura a gente, @alopessoas lá no YouTube, que você vai acompanhar por aqui. O convidado, né, pode mandar seu questionamento, sua interação, seu alô, tirar suas dúvidas, que hoje a gente tem o nosso Domingo Terapia. Quem já conhece, a gente já sabe aí que no penúltimo domingo do mês, a gente traz um psicólogo aqui ou um especialista em algum assunto para falar sobre saúde mental. E hoje a gente está com a nossa querida aqui, Osmélia César, que a gente vai falar, gente, de um tema que é novo, né? Assim, para mim, eu já ouvi falar alguma coisa do tipo por cima, mas para a maioria é um assunto que é pouco dito, né? Pouco falado, que é a interferência de campos eletromagnéticos, sobrecarga ambiental, sintomas e envelhecimento físico e neurológico. Então, a especialista que vai conversar aqui com a gente é a Osmélia. Ela é linguista, pedagoga, psicóloga, psicanalista, neuropsicóloga, especialista em saúde integral, em drogadição, compulsão, né? Compulsão de várias ordens, relacionamento com a comida, obesidade, anorexia, bulimia. Então, estamos aqui para discutir, né, como fatores ambientais, como a sobrecarga eletromagnética, podem influenciar nossa saúde mental e física ao longo da vida. Osmélia, muito bem-vinda novamente, já esteve aqui falando de outro tema, né, com a gente, muito legal, vem dupla aqui em outro momento, então seja bem-vinda novamente, agradecer a Lídia Guerra, lá do Conhecer Saúde Integrada, quem quiser, né, ter acesso a esses profissionais, o arroba lá do Conhecer é @conhecer com S, né, _ saúde integrada, lá no Instagram, onde as pessoas se conectam. Então, seja bem-vindo, Osmélia, aqui mais uma vez, para falar desse tema que é pouco discutido, né? Sim, e eu que agradeço, né, pela segunda vez, né, que eu estou aqui,
E agradeço muito a equipe lá, a Lídia, o pessoal que A Lídia é fantástica, ela é né? fantástica, Uma ela pessoa assim maravilhosa. maravilhosa. Uma calma, uma delicadeza do trato com as coisas, né? Sim, A sim. Lídia é muito, muito especial. Minha psicóloga por 2 anos, acho que eu fiquei 2 anos com a Lídia. Aí ela me expulsou, Osmélia, ela me expulsou, falou, você já tá pronto, vai viver sua vida. Então, eu quero agradecer a Lídia, né, por toda essa abertura, né, porque existe tantas coisas, muitas coisas, mas a gente, por si só, a gente não tem esses espaços, nem conhece, e ela nos proporciona isso, essa abertura, essa comunicação, né, Uhum. e oferece essa oportunidade. Então, é a segunda vez que eu estou aqui, né, por conta do trabalho dela, Sim, e com muito prazer, era para ter vindo com uma colega, que Sim. geralmente a gente vem de duplo, de dupla, né? A duplinha. mas a colega, por problemas pessoais e de saúde, também conhecedora do tema, né? Não pôde vir, problemas pessoais, né? Uhum. Então, ela autorizou, inclusive, e que eu a representasse aqui, que falasse da questão dela. E então, por isso eu estou sozinha, né? Mas como se tivesse com a Rosalina aqui, que também é psicóloga e faz parte lá da nossa equipe. Que bacana. Eu citei aqui um pouco do seu currículo, Osmélia, mas você é mais... tem um lugar de falar, então conta um pouquinho do seu lado aí profissional, para quem está ouvindo, para conhecer o seu trabalho. Que eu coloquei lá Então. só psicanalista no banner, né? Mas tem muita coisa, né? Então porque um dos temas aí que eu comecei a estudar bastante, me interessou bastante, isso no curso de psicologia, que eu lidei, né, com a drogadição e com a compulsão, e que vem lá de Freud, né, onde eu comecei o estudo com Freud, na área aí da psicanálise, e essa coisa da compulsão, da pulsão de vida, pulsão de morte. Então, a compulsão, ela faz parte da pulsão, né? Uhum. Mas quando isso se torna negativo, a compulsão, se a gente tem a pulsão de vida, pulsão de morte, né? É quando há um desequilíbrio. Uhum. Há um desequilíbrio. Como em tudo, né, na nossa vida, o equilíbrio é o ideal, né? Que é o mais difícil de atingir. E a compulsão, então, ela tem um desequilíbrio ali, né? A compulsão é um desequilíbrio. Quando eu não consigo me relacionar bem com a comida, quando eu não me relaciono com a bebida, e quando eu não me relaciono bem com o trabalho, e de repente eu começo a exagerar, eu ultrapasso limites, né? Uhum. E então existe, por isso a compulsão, né? Eu acabo desenvolvendo um vício, né? Sim. Mas todos nós temos um pezinho na compulsão. Todo mundo está propenso, né? Sim, porque a gente está vivo, a gente tem uma pulsão para a vida. Então a gente tem algo que a gente gosta de fazer, a gente quer sentir bem, a gente quer sentir prazer no que está fazendo, você quer ter ânimo, e isso é o que a gente procura. Uhum. Então todos nós temos um pequeno vício. E o meu vício, a minha compulsão é o estudo, né? Então, ama o estudo, né? Estudar. Quando você fala, mas fala um pouco eu falo... Você é professora, né? Você eu dá falo, aula, o trajeto foi longo, aliás, até porque eu já vivi bastante, né? Então, começou muito cedo, lá com 6 anos de idade, quando eu entrei na escola, uma paixão pelos estudos e que dura até hoje. E professora, né? Professora Sim. de alemão, inglês, espanhol, a gente estava conversando ali. Porque aí... com aulas de domingo a domingo. De domingo a domingo, atendendo pacientes, né? Fazendo os diagnósticos hoje que também acabou sendo uma parte de interesse. Eu não digo assim, era meu sonho. Não, nada foi meu sonho. As coisas foram acontecendo e foram áreas de interesse, cada vez mais, e vão vir muito mais áreas de interesse. Sim. E hoje em dia se fala muito aí nos sintomas, nos diagnósticos dos neuroatípicos, né? E eu me identifiquei bastante com essa parte de fazer os diagnósticos, os testes,
para diagnosticar realmente se a pessoa tem alguma deficiência, alguma dificuldade ali, né? Porque é falado muita coisa, é muita criança medicada, e será que todas têm realmente alguma questão, algum problema, né? Então, eu me interessei por isso, pelos testes, para levar bem a sério esses testes, conversar muito com a pessoa, na integralidade ali, porque às vezes a pessoa não tem esse diagnóstico. Ela tem um estilo de vida, ela aprendeu alguma coisa, ela está funcionando assim, mas não significa que ela tem um diagnóstico, né? Sim. Então, eu gostei bastante dessa parte. Mas aí quando você fala, tua trajetória, então aí eu vou falar, a partir de quando, né? Porque eu comecei estudando como qualquer criança, né, normal, e as portas foram se abrindo e eu fui indo sempre com muita alma e muita paixão em tudo aquilo que eu fiz. Então, eu fui para as empresas, eu fui uma pessoa de comunicação, embora eu acho que não tenho tanta facilidade de comunicação, sempre me julguei uma pessoa tímida e, de repente, uma pessoa que se comunicou com o mundo, né? Porque eu viajei com o mundo, eu falo os idiomas e a comunicação. Mas comunicar foi muito rápida. se fazer entender, né? Se Sim. alguém entende, se tem ali alguém absorvendo aquilo que você está demonstrando, comunicando, já tem uma comunicação ali, né? Sim. Que ao contrário disso seria... E isso é o que acho do que seu jeito, da sua forma, você sim. acabou levando muito conhecimento por onde você passou. Então, a comunicação, como você está dizendo, o que é comunicação? Eu preciso ter feito uma faculdade, especialista? Não, basta ter o outro e eu interagir, já se estabeleceu uma troca, comunicação. Né? E eu tenho muita facilidade para isso, para me comunicar. E muita bagagem, muito conhecimento, né? A gente eu fico até honrado de tê-lo aqui no programa, no Alô Pessoas, na Rádio Heliópolis, trazendo toda essa bagagem, né? A Lídia falou, nossa, a Osmélia é uma pessoa incrível, e é mesmo, a gente já tem do outro encontro essa experiência, então trazer temas tão importantes, né? E você tem ali a especialista naquilo que está falando. Sim. Aí, quando você fala, a especialidade vem do quê? Porque você vai fazendo coisas na vida. E fui para as empresas, usando a comunicação, usando os idiomas, conhecendo as empresas em todos os sentidos, em todas as áreas, me sentindo sempre útil em poder contribuir com aquele que precisava da minha mão de obra, né? E, de repente, as pessoas queriam aprender aquilo que eu tinha aprendido, que era idioma. Mas eu falei, eu jamais vou ser professora. Primeiro, porque eu sou tímida e eu não quero ser professora. Não vou. Mas eu preciso de alguém aqui. Tenho turmas aqui. Eu falei, mas não sou professora, né? Se você quiser alguém, eu venho, eu te ajudo aqui, ajudo a turma, vou passar o material, mas eu não sou professora, até se achar um professor. Quando você achar um professor, eu vou embora. Então, foi assim que eu entrei na primeira escola, e não parei de dar aula até hoje. Foi assim, na condição de que eu vou passar aquilo que você quiser aprender, aquilo que você precisa de ajuda, mas eu não sou professora. E, de repente, dou aula até hoje. Aí, por paixão, sempre me interessou desde criança a diferença, a subjetividade humana, né? Por que as pessoas são diferentes? Por que elas sentem diferentes? Por que elas agem diferentes? Porque as dores parecem ser diferentes, então aquilo já era bem de cedo. Cada indivíduo na sua particularidade ali, né? Sim, eu observava suas questões. Aquilo. Mas quando eu estava observando o outro, lógico que eu estava observando a mim mesma, né? E isso, que é um espelho, né? Às vezes é um espelho. E quando eu me aposentei, eu falei, agora tenho tempo para estudar essa parte, fui para psicanálise, fui muito fundo. Depois fiz a pós em psicoterapia breve, psicanalítica, a nível de emergência mesmo, lá pelo UNIP. Depois eu falei, vamos fazer psicologia então. Comecei no primeiro ano, me formei, graduei, e a neuropsicologia, que eu falei, essa coisa mesmo da parte do neuroatípico, né? Que aí já sai do pegou, né? Você ficou apaixonada. Psicológico, né? É o físico e o neurológico mesmo, que é onde vai entrar no tema que a gente vai abordar.
E as pessoas em si, Osmélia, na sua opinião, é uma questão que outro dia estava discutindo com a amiga, as pessoas são fáceis de lidar? Se são fáceis? Sim. Depende de você. Depende da gente? Sim. Depende da gente. Em qual sentido? Por exemplo, tem pessoas que falam, eu vou lá para a Alemanha, eu vou para outro país, gente, eu tive dificuldade, não dá certo, que não me entendi com as pessoas. E isso é um exemplo, né? Eu vou para um país e esse país é tenebroso, é difícil, as pessoas são horríveis lá. Não, porque eles são conhecidos como frios, né? Meio frios, então né? É um exemplo, mas N coisas, são feitas N pontuações, estereótipos, né, de pessoas. E aí você vai falar, nossa, mas que pretensão é essa? Não é pretensão. Eu viajei para todos os lugares, vivi em todos os países, eu falei, eu não tive problema com as pessoas. Por quê? Depende de como você vê. Então, nesse ponto que eu falo, depende de você. A língua é diferente, a língua é diferente, a educação é diferente, a mentalidade é diferente, a cultura é diferente, a forma de ver a coisa é diferente, e as pessoas não têm esse jeito de sentir como o brasileiro tem, por exemplo. Então, você vai dizer, a questão é aquele que está lá? Não, é eu que estou indo para um lugar diferente, e eu preciso ter uma flexibilidade de me adaptar, de entender o que está acontecendo, não levar aquilo como pessoal, e aprender com aquilo, e me ajustar. Então, a cada minuto da vida foi um aprendizado. E estava tudo certo, e está tudo certo, né? Então, nesse sentido, é difícil lidar com a pessoa? Não, depende de mim, de como eu vejo, de como eu encaro aquilo. E também de como eu me conheço, que não é fácil, leva uma vida dentro da psicanálise para você tentar se conhecer um pouquinho mais, para depois você não se deixar afetar tanto pelo externo. Então, aí respondi, é fácil, é difícil? Não. Ninguém é fácil, né? Cada um tem suas... Ninguém é fácil, eu não sou fácil, você não é fácil. Há pessoas que vão dizer, é muito difícil conviver comigo, mas depende muito de nós, né? É como eu vejo, é como eu me ofendo, é como eu me machuco, é como eu me sinto traída, eu me sinto traída, é como aquele ditado, né? Sinto... O santo bater, né? Às vezes o seu santo não bate, por mais que a pessoa seja... E a questão é, eu me sinto traída, eu estou me sentindo ofendida, eu estou me sentindo... Então, quem está se sentindo? Você, né? A gente sente muita coisa, muitas emoções. Né? Gente, 3 horas e 38 minutos, você está no programa Alô Pessoas, Rádio Comunitária Heliópolis FM, comigo, Cássio Gama, e também a blogueira do samba, Rosário Oliveira, nesse Domingo Terapia. Hoje a gente está aqui com Osmélia César, que vai falar de um tema muito interessante, interferência de campos eletromagnéticos, sobrecarga ambiental, sintomas e envelhecimento físico e neurológico. Osmélia, falando aí, né, sobre sobrecarga ambiental e saúde mental, sabemos hoje que ambientes urbanos, né, densos, podem afetar aí nossa saúde mental. Pode nos explicar aí como a sobrecarga, né, eletromagnética e a falta de cuidados preventivos influencia o bem-estar? Então, linkando um pouco na tua pergunta anterior... E se quiser falar um pouco do tema, só para a gente... Assim, linkando com o tema anterior, é difícil lidar com o ser humano? É difícil, não é. Depende também de como eu me conheço, de como eu me coloco naquele espaço. Então, pode ser muito difícil, pessoas adoecem nas relações e as pessoas adoecem nos ambientes, né? E a relação envolve o ambiente. Então, a gente não está sozinho, a gente é envolvido por um ambiente, pelo fator externo, ambiente externo mesmo. Nós interagimos com o ambiente externo. Tem todo um ecossistema, né? A gente está inserido no ecossistema de coisas. A gente afeta o ambiente. E o ambiente nos afeta, né? Também é uma interação. Essa medição é difícil. Até que ponto eu estou prejudicando aquele ambiente, interagindo negativamente,
ou aquele ambiente interferindo negativamente em mim. Então, aí, mais uma vez, o equilíbrio e o autoconhecimento. Então, o autoconhecimento, eu acredito que é um fator, é uma coisa fundamental para o ser humano. Para você, para o outro, não. Para você ter uma qualidade de vida melhor. Sim. Para você ter a tua jornada, você chegar no fim, melhor. Com mais realizações, Mais né? leveza, né? Mais leveza, Equilíbrio. legados, né? Quanto mais você se conhece, mais leve fica a trajetória. Sim. Né? Então, desse ponto de vista de que nós interagimos com o ambiente afeta, então, na modernidade, no momento atual que nós estamos vivendo, existe uma influência muito grande de muita coisa. É muita informação. Houve uma mudança muito grande no estilo de vida das pessoas. O uso da tecnologia, né? O uso da tecnologia. Então, às vezes de forma até exagerada, né? Então, Às vezes você fica... bacana, hoje tem tudo muito bacana. Só que, infelizmente, tudo tem os dois lados. Então, existe uma sobrecarga, né? O meio ambiente... E o cérebro, né? Quando a gente fala assim, a gente sobrecarrega muito o cérebro de muitas informações que ele vai... E às vezes você não dormir bem também acaba afetando, que é o momento ali do cérebro fazer a higienização dele à noite. Aí se você não dorme bem, porque você tá pensando lá, eu tô pensando lá no que vai acontecer amanhã, tô pensando lá naquele vídeo que eu vi na internet, e isso acaba tendo ali uma interferência na sua saúde mental. Né? Eu acredito assim que o volume de informação é muito, muito grande para o ser humano hoje em dia, para as crianças e para os jovens, principalmente, porque eles nasceram nesse contexto. Para quem já é mais velho, ele tem uma outra estrutura, e ele aprendeu a viver de um outro jeito. Então, embora haja tudo isso, ele não se afeta tanto, até porque ele não se envolve tanto com isso. Mas o jovem e a criança, ele já nasceu nesse mundo, ele não conhece. Ele já vem inserido nisso, né? Já vem inserido, ele não conhece o jeito que o pai e o avô dele viveu. Então, ele aprendeu isso, e ele age de acordo com aquilo que foi colocado, é o conteúdo que foi colocado nele, e ele interage assim. E ele fala, eu tenho que fazer assim, é assim, eu tenho que dar conta, eu tenho que aprender isso, é isso, é isso. E a mente dele já fica, já uma se mente adapta inquieta, àquilo. né? Então, as mentes inquietas é um ponto, é um diagnóstico, é um transtorno? Não. A criança nasceu dentro de um contexto onde a mente dela começou a funcionar assim, ela aprendeu assim, ela vem agindo assim. E não tem quem corrija isso, né? E é uma tendência muito grande, as crianças agitadas, as crianças com muita coisa para fazer, muita coisa, uma agenda muito grande, mas que acaba, de repente, não realizando a contento. E aí a criança começa a ter uma decepção consigo mesmo. Porque o coleguinha consegue ou não? Ele consegue ou não? Outro consegue ou não? Então começa essa comparação, é o que eu vejo muito, a comparação. Um ambiente de disputa, né? Disputa, então uma competição, eu não consigo. Nas empresas, eu não dou conta, eu vou para casa todo dia, eu não terminei, eu estou cansada, eu estou exausta, eu não terminei o trabalho. Então, é excesso de informação, é excesso de trabalho, é excesso de cobrança, cobrança de conhecimento, e tudo isso, aquilo que a gente vem falando no carro, não é psicológico. De repente, mas a gente está falando aqui de psicologia. A psicologia é quando eu tenho uma questão mesmo psicológica por uma questão minha, alguma coisa que eu tenha a ver, algum trauma, aí sim é psicologia. Mas esse tema que a gente está debatendo, eu não vejo ele como psicológico, eu vejo ele como biológico e um resultado físico. De comportamento, né? De mudar comportamentos. Não é bem vem o comportamento que entra em psicologia, mas o sintoma que ele tem, aquilo que ele sofre, a queixa dele, as síndromes que ele tem, de todas as ordens, acaba não sendo de fundo psicológico. É porque ele tem um corpo, os corpos não são iguais,
cada um de nós temos nossa estrutura física, a gente nasceu de um jeito, Uhum. e nem sempre é dito, ou eu precisei fazer um exame para saber se todos os órgãos, tudo em mim funciona certinho. Todos nascem às vezes com uma deficiência que passa despercebido ao longo da vida. Uhum. Então isso é físico, não é psicológico. Uhum. E onde entra a coisa do campo magnético, né? Que dependendo de algumas estruturas físicas, você é muito mais sensível, você é hipersensível a excesso de luz, a barulho, ao sinal de Wi-Fi, as notificações que chegam no celular, a tela, a cor, o volume de informação, o micro-ondas. Você vive numa modernidade, por que eu vou ficar cozinhando? Eu já compro lá, a comida, Tudo prontinho, né? Preparado. Eu já compro para um mês, eu faço tudo ali no micro-ondas, é tudo prático. E a gente aprendeu assim, e na modernidade é assim, né? É assim. Só que, num dado momento, algumas pessoas têm alguns sintomas, começam a fazer certos tratamentos, que às vezes dá certo, às vezes não dá, e que muitos deles acabam vindo por um excesso de ondas magnéticas imperceptíveis, a gente não sabe a força dela, a potência dela, e o tanto que ela está interferindo no meu físico. O Wi-Fi também seria Wi-Fi. um ofensor? Sim, Wi-Fi, o carregamento do por celular indução. por indução, ou os outros aparelhos por indução, ou tudo que tenha a comunicação eletromagnética, porque o nosso corpo também é elétrico. Uhum. O nosso cérebro só funciona porque ele funciona pela conexão elétrica, as sinapses são elétricas, né? Uhum. E se a pessoa ela tem uma hipersensibilidade, ela nasceu com uma condição física hipersensível, ela percebe muito mais coisas, ela nota muito mais coisas, ela é afetada muito mais. Então, se ela se expõe a um campo magnético intenso, o corpo físico dela, o neurológico dela vai reagir. Então, ela pode ter um taquicardia, o coração disparar diante de alguma situação que ela pensa que é porque eu tenho um problema, é isso, ansiedade, não. pode confundir com ansiedade. Sim, confunde com ansiedade, confunde com pânico. Então, existe ansiedade, sim, existe o pânico, existe a síndrome das pernas inquietas, existe as epilepsias, né? Uhum. Mas nem sempre, às vezes o corpo de uma determinada pessoa, ela é tão sensível, o corpo, a forma que ela percebe, que a onda magnética chega de uma forma mais intensa e afeta. Outra questão que eu vou até falar, primeiro vou falar da minha colega, que ela autorizou até, né, a Rosalina me autorizou, falou, não vou poder estar presente, mas manda um abraço, né, para os ouvintes, ela gostaria muito de estar aqui, e ela pediu que eu representasse. Uhum. Então, falando por ela, a Rosalina, ela colocou o marca-passo muito cedo, na idade de 35, 36 anos, jovem, né, porque geralmente o marca-passo as pessoas colocam mais tarde, ela colocou cedo. Uhum. E foram feitas uma série de recomendações, de que ela deveria evitar passar em portas de banco, onde tem a onda magnética, para controlar, até para ter o controle dos aparelhos que estão entrando, né? Metal. E assim como a porta do banco tem outros lugares. Então, foi recomendado a questão do micro-ondas, não que, e assim, tem que ficar bem claro, ninguém está contra uma indústria, contra a fabricação do micro-ondas. O uso deles, o uso né? dele é muito importante, é um equipamento facilita que muita gente, né? Às vezes dia a dia celular ali. facilita, nós precisamos disso. Mas volta naquilo, em tudo, é o equilíbrio. É o equilíbrio. Porque eu não o uso sei, excessivo vai sobrecarregando, eu não sei né? o corpo que eu tenho. Sim. No caso dela, ela passou a saber o corpo que ela tinha porque ela pôs o marca-passo. Então, ela viu que teve uma transformação no corpo, física, não é psicológica. E o médico advertiu, diante disso, né, portas de banco, lugares com Wi-Fi, o micro-ondas,
Isso afeta, porque o nosso corpo ele é elétrico. Quando você põe um marca-passo, ele potencializa, porque é uma bateria que tem ali. Uhum. É um imã. Então, a pessoa que usa o marca-passo, ela pode ter muita interferência do campo magnético, sim. E nessas pessoas fica muito evidente. Aí você vai falar, mas então é só ela, a pessoa que tem o marca-passo. Nós não estamos nos preocupar. É só quem tem o marca-passo. Não, mas isso é só um exemplo de como funciona, o tanto que isso atrai, e o tanto que isso modifica, que a gente fica, de repente dispara o coração, você fica muito mal, desequilibra as batidas do teu coração, a tua pulsação, e por consequência, a oxigenação do cérebro. Então, é importante considerar isso, né? Porque só quem tem o marca-passo, será que a pessoa que não tem o marca-passo está tudo bem? Não, ele também, são coisas invisíveis, mas ele tá recebendo. Pacientes que eu tenho que não conseguem dormir. Por que não consegue dormir? Precisa tomar um remédio para dormir. Por quê? Ele ficou até o último tempo ali olhando, exposto, e vendo e fazendo. Na hora que é para dormir, não consegue dormir. Aí tem que Qual tomar que um remédio. seria a recomendação? Seria fazer ali, antes de dormir, uma higienização de tudo Não, aquilo antes, se você vai dormir, ter o hábito de dormir por volta de 10 horas ou 11, por volta de 9 horas, você já para. Se desliga Você ali de se todos os desliga. aparelhos, né? Se desliga tudo. Não leva o celular para o quarto. Isso é uma psiquiatra que fala isso, uma psiquiatra renomada. Ela fala, eu deixo fora lá. Eu não fico também olhando, só olho coisas que precisa. Eu preciso... E se precisar de despertar do despertador, utiliza Põe o velho despertador mesmo, aquele tradicional, né? Exatamente. Aquele reloginho, rádio-relógio, né? Porque toda a mensagem que está chegando, essa onda que Você não para, chega, né? e ele está infiltrando no teu cérebro. Então você não percebe, e você acorda cansado, você vai Parece desenvolvendo... lutou, né? Uma luta, Isso. aquele... Nossa, tô Isso. acordando cansado já. E aí você começa a atribuir, eu estou cansado, eu não estou dando conta do meu trabalho, eu estou com excesso de trabalho. Aí ele já não dorme por conta disso, ele já ficou exposto até, ou levou para o celular junto, está lá na cama. Aí no dia seguinte, ele também já está com menos energia para fazer o trabalho. Chega no trabalho, em contato de novo com a tela, com tudo que tem a ver aí com o E já campo. acorda com a tela, né? Já acorda com a tela. A primeira coisa que a maioria faz é já abrir ali o WhatsApp, as redes sociais, e aquela luz, já expõe ali a luz e é muita coisa. Quando não acorda no meio da noite, não consegue dormir, fala, insônia, né? Então deixa eu ficar vendo coisas aqui, né? E a pessoa fala, tá tudo bem. Aqueles vídeos intermináveis que nunca acaba. E isso vai afetando. Isso vai consumindo. Aí quando a gente fala da longevidade, da saúde, a pessoa pode... É uma questão você envelhecer? Não, envelhecer não é a questão. A questão é você envelhecer bem. Com você saúde, tá até né? O último dia da tua vida bem, com autonomia. Saúde mental boa, sim, né? Você sabendo o que está acontecendo. Lúcido, né? A lucidez, né? Intacta. E também tem a ver, todo esse assunto interfere também a articulação. Então, essa dor no joelho, as artroses, as dores na coluna, musculares, né? Musculares, tem tudo a ver também, porque também é magnético. Também é magnético. Você interfere no teu desempenho muscular, nas tuas juntas, nas tuas articulações, envelhece a tua articulação, né? Pelo fato de você não dormir bem. Uhum. Quando você não dorme bem, você não tem a reparação dos tecidos do corpo e do teu organismo, né? Então, tudo vai envelhecendo. Então, quando a gente fala de longevidade com saúde e o envelhecimento, a pessoa às vezes está com 45 anos, já está se sentindo como velho, já está fazendo cirurgias de joelho e tomando os remédios e os burnouts, né? Que são constantes. E tudo isso se resume ao quê? O nosso cérebro não comporta tanta influência externa, né? Mas não criticando nada do que existe.
está aí para nos auxiliar, facilitar. Nossa, é uma sexta-feira, é um sábado, vamos comprar uma lasanha ali, esquentar, mas que isso não se torne um hábito de manhã, de tarde, de noite. E outra, eu esquentar a mamadeira do bebê no micro-ondas, né? Sabe, isso eu vejo como grave. Eu esquento o leite dele ali no micro-ondas, né? Ele já está sendo exposto ali, e né? o Dr. Lair Ribeiro, que eu gosto muito, né? Ele diz assim que os legumes, por exemplo, se eu faço uma dieta, o brócolis, os legumes, né? Não tem problema de descongelar, aquecer no micro-ondas, porque ele está quebrando a molécula da água e ele preserva até nutrientes. Então, ele é bem positivo nesse caso. Mas não é a mesma coisa com as proteínas, porque tudo que você colocar de proteínas ali, ele vai ter uma alteração, no alimento. E a gente precisa ter proteína para musculação, para o músculo, né? Para fortalecimento da parte muscular. E outra coisa que ele fala muito também, que já muitos psiquiatras falam, que o intestino é o segundo cérebro. Então, quando eu tenho problema intestinal, não está funcionando direito o intestino, aquelas bactérias que são perfeitas ali, a gente nasce bem, mas de repente com a alimentação toda industrializada, a gente não come a comida de verdade, a gente não come mais o arroz e feijão, o suco de limão e o chuchu, a comida de verdade, a gente não come isso. Então a comida de verdade não existe, então a gente estraga o intestino, consequentemente eu posso ter depressão em função do meu intestino não estar com a probiótica em ordem. Então, ele é muito a favor do alimento probiótico, né? Para cuidar do intestino, para ter uma saúde mental. É outra coisa, pernas fortes, cérebro forte, né? Então, se eu faço exercício, se eu tenho a minha parte muscular em ordem, meu cérebro vai estar em ordem também, né? E o Dr. Lair, ele, quanto ao micro-ondas, ele fala a questão é, de repente, eu ter um probiótico e matou ali toda a bactéria pelo calor, né? Então, quando o ideal seria todo dia, 3 vezes por dia eu ingerir um probiótico, eu destruo, né? Então, mais uma vez. E para recuperar não tem como, né? Mais. Então, não é contra, tá tudo aí à nossa disposição. Mas evita um pouco mais, né? Se tiver a oportunidade de ir direto no fogão, né? Sim, o equilíbrio, né? E pelo que eu vi nos outros países, principalmente a Holanda, né? O pessoal, nossa, que chato esse pessoal. Eles comem lanche na hora do almoço e à noite a comida tem que ser fresquinha. Assim, mas cozinhar de novo, sim, ele faz o arroz, ele faz os legumes, e ele a panela de qualidade, não pode ser alumínio, nada que solte nada ali, são panelas específicas, porque ele preserva orgânicos, os alimentos, a tendência a ser orgânicos, né, muito coisas orgânicas, e a forma do preparo. O holandês, ele prepara a comida como os nossos bisavós preparavam. Ali, a comidinha fresquinha, ninguém vai comer nada esquentado nada amanhã. De requentado, nossa, né? Mas que chato, né? Arroz requentado? Sério que você esquenta arroz, né? Já olha meio torto, sim, né? Porque eles têm estudo. Eu não fui a fundo, não li estudos lá de Holanda, nada. Foi pelo que eu observei, né? Mas que faz sentido para mim, né? Que faz sentido para mim. E é o equilíbrio de todo esse fator ambiental excessivo interferindo na mente, na estrutura das crianças, dos jovens, né? E alguns que, no meio do tempo, sofreram isso e que envelheceram precocemente, que fica com um tremor essencial, um Parkinson. Será que precisava ser assim? Será que eu não podia ter feito minha pausa necessária, 15 né? minutos de pausa entre 5 minutos, outro, né? 5 minutos você vai ali, dá uma volta no condomínio, vai pegar aquela correspondência que tá lá parada, né? Ou no serviço, vou no banheiro, vou ali fora, vou andar, volto. Eu vou render muito mais quando eu voltar. Mas a gente não sai, a gente fica das 8 até as 6, até as 7, sem parar. Vai no parque, né? Isso. Tem a pracinha perto de casa, vai dar uma volta. Ou seja, o nosso sofrimento tem uma coisa
estou definindo mais ou menos assim, o que é o sofrimento de fato? O sofrimento é porque nós somos seres limitados, nós nascemos limitados, nós nascemos incompletos, e a gente não respeita esse limite, a gente quer ir cada vez mais, e no que eu tento ir a mais, tem hora que aquilo é prejudicial para mim. É fatal, né? E aí eu sofro. É a gota d'água, né? Aí eu pra sofro, aí eu transbordar. choro, aí eu Uhum. preciso de remédio, aí eu preciso de tratamento. Dependência, você fica na dependência. Né? E se eu aprender a me conhecer e conhecer o limite, eu já evito um pouco dos sofrimentos, né? Uhum. Então seria isso. Gente, 16 claro? horas, né? Muito, muito claro. 16 horas e 1 minuto. Hoje, aqui no nosso Domingo Terapia, Rádio Comunitária Heliópolis FM, programa Alô Pessoas. Estou com a Osmélia César aqui. A gente está com um tema bem interessante: interferência de campos eletromagnéticos, sobrecarga ambiental, sintomas e envelhecimento físico e neurológico. Então, falando agora um pouco, Osmélia, dos distúrbios neuroatípicos e diagnósticos tardios, né? Hoje é muito falado aí do distúrbios como TDAH e dificuldades de aprendizado podem passar aí despercebidos na infância. Como isso impacta a saúde mental na vida adulta? Isso quer dizer, esse transtorno, se ele existe de fato e não foi diagnosticado, Isso. e como que ele interfere? Isso, como que ele pode impactar na vida adulta? Então, eu tenho assim, não vou dizer, né, opinião, né, coisa que eu observo, eu fico pensando, será que todos que são diagnosticados têm mesmo TDAH? Será que todos mesmo são autistas? De criança não a gente está era. vendo muito pessoas... De criança não era autista, depois agora de adulto, de né? Adulto estão se identificando. Ele teve uma vida e depois ele, né? Mas a gente pode olhar, pode acontecer sim, mas de repente pode ser toda essa falta de conhecimento de si mesmo e também dos limites que a pessoa ultrapassou, né? Será que de repente a pessoa, eu estou falando de grau leve, né? Assim, que é quase que imperceptível. Lógico que um autismo grave é o diagnóstico mesmo. Mas é perceptível, né? Mas tem muitos que é uma coisa do comportamento e é uma forma de defesa que eu criei para poder interagir com o mundo no trabalho e que posso falar, gente, eu tenho alguma coisa de autismo. Às vezes não, de repente foi a minha defesa, eu precisei me adaptar a alguma coisa, então talvez eu ajustei ali o meu comportamento, mas talvez eu não seja autista. Ou de repente eu seja, né? Uhum. O TDAH, porque eu sou agitada, porque eu faço isso, porque eu não durmo, porque não consigo fazer, começo uma coisa. Então tem que ver muito bem. Não tenho foco. Não tenho foco, porque eu começo uma coisa e não termino. Tem que analisar bem, porque pode ser que eu estou nessa interferência aí do externo, né? Das pessoas. É um volume tão grande e eu não sei nem por onde começar. Então, pode parecer um TDAH, eu não consigo fazer, não tenho vontade, aquele monte de coisa a fazer, eu vou deixar para amanhã, eu vou procrastinar. Mas será que é mesmo? Porque a hora que você começa a fazer a terapia e auxiliar o paciente a ele ir por quadrados e comemorar cada quadrado resolvido, cada situação, ele vai sentindo que ele pode, porque ele vai arrumar por partes. Quando ele entende isso, que ele faz uma parte e dá uma pausa e compensa isso, faz outra parte, ele vai vendo que ele consegue. É um treino difícil, bem difícil, mas quando ele entende isso, ele convive com aquilo, ele pode ser agitado, sim, ele pode ser desorganizado, um perfil da estrutura dele, mas não necessariamente um TDAH, sabe? Uhum. É isso que me intriga um pouco, porque tudo virou TDAH. E de repente não, a criança não foi nem ensinada a como organizar as coisinhas dela, como organizar a tarefa, que horas eu vou fazer tarefa, que hora que eu vou dormir. Não tem um horário para nada, não tem uma rotina. Então,
se confunde com Isso o causa TDAH. uma grande confusão, né, na cabeça da pessoa, não ter essa organização. Às vezes você também está sobrecarregado e você está se cobrando muito de querer dar conta de muitas tarefas Sim. e não dar conta de nada, e isso te acaba te frustrando. Sim, e que é quase que geral, né? Uhum. Todo mundo é sobrecarregado. É muita coisa para pouca gente fazendo. Todos vão para casa e sempre deixam o trabalho lá para continuar amanhã. Ninguém vai com tudo. Nunca zera, hoje. não zera, né? Sempre não zera. fica. Aí se eu for pensar, né, eu não consigo. Então, o autoconhecimento e a pesquisa bem profunda mesmo. Aí falando que isso já mim, entra também, né, na sobrecarga social e profissional, né, sim, Osmélia? tudo. Então, como a sobrecarga social aí profissional, fatores, né, ambientais, campos eletrizados, excesso de luz, barulho excessivo, vozes, cores, exposição excessiva a telas, contribui para o desenvolvimento de transtornos neurológicos, desencadeando aí questões emocionais e até mentais. Desenvolver transtornos de fato mediante excesso de exposição versus vulnerabilidade mentais. Sim, porque com esse excesso de todas essas coisas aí do ambiente interferindo nas pessoas, né? Que a gente acaba ficando muito pequenininho perante tudo isso. Cobrança de resultado, né? Sim. É uma cobrança muito grande. Você não é supervisor? Você não viu o que o outro fez? Você tinha que ter visto. Por que você não viu? Por que você não fez? É impossível. Então, a pessoa atribui, eu tenho que ter, não dou conta. E não é, porque é muita coisa mesmo. E as pessoas acabam também deixando sua saúde de lado, aí às vezes para priorizar o trabalho, colocar o trabalho ali acima de tudo. Sim, porque sempre tem ameaça, você não é bom o suficiente, você nunca vai ser bom o suficiente no trabalho, você tem que continuar fazendo. Há uma negligência, né, da sua saúde. Às vezes, até de ir ao médico. Você esquece de ir ao médico porque, eu não vou porque eu não posso faltar. Não posso faltar. Aí, se você morre, rapidamente alguém vai ser substituído no seu lugar. E amanhã ninguém vai lembrar mais que você existia. Exatamente. Né? É isso que as pessoas não pensam às vezes, né? Que assim, o trabalho ele tá aí, ele vai existir sempre, né? E empregos também vai ter diversos empregos, né? Agora, seu tempo, a sua saúde mental, às vezes, pode ficar irreparável se você não cuidar, não dar a devida atenção. Que é o que está acontecendo muito aí com as síndromes aí, os diagnósticos de burnout, né? E o que é isso? A pessoa foi atendendo e num dado momento, porque não tem aviso, num dado momento ela não consegue mais, por exemplo, o que você está fazendo, você fala, eu não consigo mais sentar diante dessa máquina, eu não consigo mais fazer o que eu estou fazendo, e eu não consigo, dirigindo, né? A pessoa está dirigindo, para onde eu vou? Daquele... Então, aí é porque o nosso cérebro ele tem um limite, ele tem uma capacidade, um limite, e a gente ultrapassa. Todos nós estamos ultrapassando esses limites, e aí vem essa sobrecarga. E aí eu sou diagnosticada, vai ficar em casa, vai ficar 6 meses que está com burnout, um monte de remédio. Só que é uma coisa, quando tem o desgaste, aí não é psicológico, o que a gente falou, não é psicológico, embora a gente está falando aqui psicologia, psicanálise, mas não, é o físico mesmo, a pessoa enquanto um corpo físico, uma capacidade física, com a interferência ambiental, que acaba resultando também em problemas físicos, neurológicos, de toda a ordem, em função desse não limite, né? E um público que é muito afetado é os profissionais de saúde, né, Osmélia? Sim, principalmente. Que estão ali, são pessoas que estão para cuidar de outras pessoas. Mas são os mais atingidos. Os mais atingidos por burnout. Sim, os enfermeiros. Médicos, né? Naquela carga de plantões, tá ali já exaustivo, né? E para atender, como faz para atender, né? Outras pessoas que já vêm também com um monte de problema. E aí a gente pensa, isso está acontecendo só no Brasil? Não tá. Eu falo, eu tenho alunos, né? Como você, a tua trajetória, né? Eu falo, qual delas? A trajetória de dando aula, eu dou aula para os médicos que estão lá na Alemanha, na Áustria, na Suíça, os enfermeiros, porque é uma mão de obra lá que o alemão já não quer fazer tanto de ser cuidador. Então, para suprir esse mercado, ou é brasileiro, ou um latino-americano, né? Uhum. Tem muito brasileiro lá. Então, existe toda uma literatura no alemão, né? O alemão instrumental, e eu tenho os meus aluninhos,
preparando aí para a prova de conhecimento, a prova da língua, né? E eu vejo eles como profissionais da saúde, quando ele está ali na frente da tela, eu penso, peraí, quem está ali? O aluno muito cansado, muito esgotado. Então, ele está ali para aprender o alemão, ou seja, lá o alemão suíço, né? Porque vale a pena financeiramente muito, muito mais trabalhar nesse país, muito melhor pago, né? Mas eles pagam preço, aprender a língua e tal. Mas a gente está falando, aqui no Brasil, não. Aqui a pessoa precisa ter 2 trabalhos ou 3, às vezes, para sobreviver. E lá ele é auxiliar de um técnico e o salário dele é quase igual do médico, né? Então, mas ele sabe o preço que ele paga para ter esse conforto. Mas, o que eu quero dizer, esse excesso de coisa, essa cobrança, você falou, o pessoal da saúde é afetado, não só no Brasil, lá também, são muito afetados. A gente vê cansaço, assim, é bem nítido do pessoal da saúde. Estudam muito, né? Gente, agora, ó, 4h11, estamos hoje aqui com a especialista Osmélia César para falar aí sobre esse tema, interferência de campos eletromagnéticos, sobrecarga ambiental, sintomas e envelhecimento físico e neurológico. Quem quiser participar, a gente tem uma live lá no Alô Pessoas no YouTube. Eu abri uma live lá, a gente está ao vivo aqui pela Rádio Comunitária Heliópolis. Você pode mandar sua dúvida, sua questão, ou se quiser acompanhar, tem bastante assunto aqui para a gente falar. É um tema super interessante, que é pouco falado, mas que existe, né? E quando a gente fala, Osmélia, de consequências na meia-idade e envelhecimento, quais são as consequências de não cuidar da saúde mental e física desde cedo, desde criança? A gente está falando aqui de crianças que já são expostas ali à tecnologia, a de não ter uma rotina, de não ter uma boa alimentação. Eu citei, a gente vinha no carro, eu falei, né? As crianças já nascem com o olho aberto, que antigamente a criança demorava ali um tempo, né? Ficava uns dias ali ainda, fechado o olhinho. Hoje já nascem. Então. E a gente vê que já tem ali uma alteração. Né? Os 2 lados. Por ser uma inovação, tem muita inovação, então os pais, né? Eu também, né? Sou mãe, me empolgava com as coisas que a minha filha fazia, coisas que, de repente, eu não tinha feito de criança, né? Então, a gente fala, que bacana, olha a criança, tal, já faz isso. E, de repente, nossa, acredita que o bebê, com 3 meses, ele ficou olhando na tela? Então, o pai se orgulha disso. Poxa, vendo pela inovação. Olha como ele é esperto, né? Ele já mexe em tudo. Só que... Isso é totalmente prejudicial, né? Não são palavras minhas, coisa que eu estou estudando e quero estudar mais. Não estou dizendo que é uma verdade. Mas tem uma tendência, uma criança não é para estar olhando uma tela de bebê. Não é mesmo. E eu já vi médicos dizer que o ideal ali seria a partir dos 7 ter esse contato. 7 anos. Sim. Agora, uma coisa interessante, por que lá o pessoal que inventou tudo isso, né? De onde nasceu tudo isso, que foram os gênios que fizeram isso e a gente aplaude mesmo. Engenheiros, né? Que cabeças pensantes. Os filhos deles não aprendem com tela. Não os usam, filhos né? dele usam caderno, lápis, livros, borracha, aprende com os livros. E apaga e escreve, porque a gente sabe que o ser humano, ele precisa da parte sinestésica para que o cérebro entenda, para ele poder aprender qualquer coisa. Então, os filhos dele não aprendem em tela. Então, também, nada aí de crítica à parte das empresas, né? Mas a gente pode ter opinião e a gente pode se cuidar, a gente tem que ter um limite. Não é bacana uma criança com 6 anos o tempo todo na escola, na frente daquela tela. E outra, a vista. E os pais utilizam como uma babá, né? Uma babá eletrônica que fica ali como se fosse delegar para o celular, para o tablet, tipo o aparelho, a função dele de olhar a criança, de interagir com a criança. Quer dizer, terceiriza para a tecnologia. Assim, eu não fui assim, não deu tempo de ler a parte da visão, eu sei que tem, mas não deu tempo de ler. Muitos jovens, muito cedo, muita criança com os óculos, né? E a gente vê que às vezes pessoas mais velhas não usam óculos. Não tenho essa informação, mas eu sei que interfere também no nível da retina,
é na tua capacidade, tem hora que você já está enxergando menos, você precisa de uma lente maior. O desgaste, ele é da retina, ele é da parte do olho, mas é neurológico também, tem uma interferência. Então, a pessoa precisa de óculos muito mais tempo, desgaste do olho. E eu costumo comparar muito comigo mesmo. Eu falo, gente, eu não preciso de nada disso. O meu óculos, ele é um óculos que não tem grau. É simplesmente para aumentar um pouquinho, se precisar. Enxergo perto, longe, não tenho alimentação física, durmo super bem, como super bem, e eu fico imaginando como que a pessoa, uma criança, pode ter tantas questões, né? E não quer dizer que eu não tenha tido questões difíceis na vida. Todos temos. A gente está aqui para fazer a lição, né? Sim. E cada sofrimento, ultrapassei o limite, eu virei a página, que a lição eu aprendi, né? Eu penso que a gente está aqui para isso, né? E contribuindo com os outros que estão na mesma jornada que nós. E, de repente, eu vejo uma criança fazendo muita coisa, e vai levar onde? Ficar o dia inteiro naquela tela, tá levando onde? Ele vai saber, ele sabe, nossa, ele aprendeu inglês só jogando ali. Não aprendeu inglês só jogando. Ele sabe fazer o joguinho, entende ali, mas ele não fala inglês, sabe? E, de repente... Ele vai na intuição ali, né? Vai na intuição. E uma mãe desinformada, meu filho fala inglês fluente, aprendeu jogando. Sabe tudo, e fica orgulhosos, né? Ele sabe mexer em tudo aí, ó, nesse computador, sabe fuçar. Ele não sabe falar inglês, ele não sabe, né? Então, mas assim, com muito respeito a essas mães, né? É só a nossa conversa... Elas também estão sobrecarregadas, né? Com trabalho em casa, sim, fora. Sim, elas também estão sujeitas a um burnout, a ter um envelhecimento do cérebro. E até mesmo pela criação, né? Muitas mães foram criadas em um ritmo que acaba... Aí o envelhecimento precoce, lógico, a pessoa com 40 anos, sim, porque já vai... Tem problema, tem que operar joelho, tem que operar isso, tem que operar aquilo, tem que tomar isso. Está hipertenso, né? Está hipertenso, já está com um monte de coisa, né? Que a gente não tinha e que muitos não têm ainda. Apesar de que eu tive que me expor, sim, na minha carreira das empresas, 30 anos, era computador aqui, era telefone aqui, ali, era correria, tinha que dar conta da agenda, né? Só que como a gente estava conversando no carro também, a gente tinha uma estrutura de base um pouquinho mais forte, uma alimentação que não era os processados. O ritmo era outro, né? A gente não tinha violência nas ruas, a gente tinha os pais que tinham tempo mais de olhar para a gente. A vida era mais previsível, os empregos eram mais previsíveis, você sabia que você ia entrar na empresa... Você ia ficar 30 anos ali trabalhando, às vezes fazendo a mesma atividade. Sim. Isso causava um conforto também, né? Você falava assim, nossa, minha aposentadoria tá garantida. Sim. Hoje a gente está vivendo um mundo e o contrário, que o meu caminho foi o contrário. Não foi aquela pessoa, muito contrário, eu fui cedo para a Alemanha, eu voltei, já fui para uma empresa, vou para outra, precisa de alguém com alemão lá, vai. Então, eu conheci todos os departamentos da Volkswagen e da Mercedes, trocando para poder atender, porque eles não falavam português. Então, é o contrário daquele que ficou sentadinho. E se eu falasse, não quero mais aqui, eu saía dessa empresa, atravessava a rua, tinha outro emprego. Por quê? Por causa dos idiomas, né? Então, é o contrário, era assim... Nunca fui acomodada. E se não é aqui, vai ser ali. E tá, a senhora tem... Se você está disposto... Assim, é difícil lidar com a pessoa? Não, depende de mim, é como que eu lido, né? Então, eu confiava em mim. Se não der certo nessa empresa, não der certo aqui, vou para outro setor, converso, faço entrevista, converso lá. Começo lá. Então, essa flexibilidade também, mas isso vinha de uma base sólida, de uma base de uma alimentação saudável, nada de processados, nada dessas interferências eletromagnéticas. Então, acho que tudo isso contribuiu. Tinha um pouco contato com tecnologia, né? Eu lembro que antigamente as casas mal tinham um rádio, né? Tinha um radinho.
tenho. TV era muito difícil, alguém ter uma TV em casa. Telefone não tinha Então, também. aí a tua pergunta foi, por que tão cedo? Aí tá a resposta. Do jeito que eu e as pessoas da minha época fomos criados, onde a gente chegou e como a gente chegou? Como que a criança de hoje, o jovem de hoje vai chegar daqui 10 anos? Será que ele vai conseguir chegar do jeito que esse pessoal mais antigo chegou, com saúde? Não, porque o que está sendo cobrado dele? E a interferência que ele está tendo? A gente não tinha essas interferências, né? A escola era livro mesmo, era lousa, era o giz. Então eu falo, nossa, que precariedade, né? Eu falo, foi uma bênção. Foi uma Ter bênção. essa oportunidade, né? Gente, ó, 4 horas e 20 minutos. Você está chegando agora, a Rádio Comunitária Heliópolis FM, programa Alô Pessoas. Hoje eu estou aqui com a Osmélia César para falar de interferência de campos eletromagnéticos, sobrecarga ambiental, sintomas e envelhecimento físico e neurológico. É o nosso Domingo Terapia. Agradecer grandemente aqui a Lídia Guerra, lá do Espaço Conhecer Saúde Integrada. Lá você pode encontrar outros profissionais também para falar de outros assuntos. É só ir lá no Instagram, @conhecer com S, _ saúde integrada. Lá você vai ter contato com a Lídia, ou no nosso também aqui, alô.pessoas, tem lá o banner e o contato da Osmélia. Você está na rede social também, Osmélia? Quer passar seu Instagram para o pessoal entrar em contato? Sim. @Osmélia César, né? Isso. Siqueira. É o Osmélia César. César? César. Osmélia César. Então, outra questão também, dentro disso que você falou, Osmélia, como que a gente aí pode criar estratégias de cuidado e prevenção? Como que a gente pode se prevenir desses problemas todos? Que hábitos a gente pode desenvolver? Hoje, como eu te falei, vim estudando aí, né? E ultimamente essa parte, né, dos diagnósticos, né, me preocupa e eu quero estudar muito sobre isso. E quanto à prevenção, eu imagino assim, muito superficialmente, que o equilíbrio seria importante, ou uma pedagogia, né? Porque eu sou pedagoga também, então vamos falar lá da pedagogia. Não seria nem da pedagogia das empresas, organizacional. É uma pedagogia, vamos dar um nome aí, familiar, porque a pedagogia já tem a ver com a educação, mas seria uma pedagogia familiar ou uma pedagogia no sentido de como a gente estabelecer limites, né? E como eu devo guiar minha vida, né? Como que eu devo agir no dia a dia ali, como que eu estabeleço minha rotina ou do meu filho, para que a gente possa passar por essa vida e cumprir nossa jornada de forma saudável, né? Não que a gente não vá ter uma doença, alguma coisa, mas coisas que a gente possa tratar, mas não coisas tão, principalmente na parte mental, assim, é muito sofrimento que a gente vê. É muita gente sofrimento, é muita gente se sentindo muito mal, com a autoestima muito baixa, se sentindo incapaz. É um sofrimento psíquico muito grande, sabe? Não é eu tô com uma dor na perna. É um sofrimento psíquico, sabe? Que às vezes a dor na perna é mais fácil de tratar, né? Eu vejo assim um vazio a dor muito física, grande. né? Agora a dor ali... Um vazio muito grande no jovem, no adulto jovem, né? As crianças não transparecem muito ainda. Então, eu penso assim, né, que tá tendo um distanciamento, né, Osmélia, muito grande das relações humanas em si, né? As pessoas são cada vez mais individualistas nos seus mundos, menos contato ali e mais meio frio, né? Tá muito frio, né? Eu vi outro dia dentro do metrô a pessoa falando assim para a moça do lado, não é assim, não é o que você está pensando, não é mais assim, não tem... Você ainda liga para alguém? A gente não tem amigos. A gente você vai ligar para quem? Vai chamar quem? É sozinho, eu, sabe? Não tem mais. Acho que ela estava comentando uma coisa assim, né? Totalmente uma visão contrária, né? Esse negócio do eu. Eu vi, eu e ninguém, né? Eu nasço eu. Então, não adianta ligar. Eu nasci sozinho, tempo, eu já vi muita gente, vou morrer sozinho. E eu era moça jovens, nem queria escutar, eu escutei ali, né?
E aí, e tudo isso para mim, tudo é motivo de reflexão, né? Não é assim como você está pensando. Não adianta, vai ligar para quem? A pessoa não vai ter tempo, está fazendo, não tem tempo, está fazendo outra coisa, está ocupado, não dá, hoje não dá. E, resumo, não temos amigos, não tem mais ninguém. Aí eu pensei, reflito, né? É assim, é difícil ouvir isso. É muito difícil. Você colocou algo aqui muito importante, né? Que eu vou ler aqui, que sobre essas estratégias de ajudar, né, e prevenir esses problemas, você colocou Sim, que é eu fundamental, acho que eu né? faria um trabalho da pedagogia, não é assim, não é ensinar ninguém a viver, não é nada disso, mas dentro desse contexto, olha o perigo, né? Então, vamos fazer assim, estabelecer rotinas, eu preciso mesmo disso, né? Não é estar regredindo, voltar na história, porque momentos históricos são momentos históricos, Você né? colocou assim, né? Fundamental adotar hábitos saudáveis, como alimentação adequada, rotinas, horários para acordar, se alimentar, produzir, dormir, lazer, ter prazer em atividades que gosta, ao ar livre de preferência, contato pessoal, comunicação, prática regular de exercícios físicos e sono de qualidade. Além disso, reduzir a exposição a campos eletromagnéticos, como desligar aparelhos eletrônicos durante a noite pode ser aí benéfico. A busca por avaliação médica e apoio psicológico também é crucial para identificar e tratar precocemente possíveis distúrbios. Exatamente. Então, tudo aquilo que a gente sabe, a gente acaba negligenciando, né? Vivendo essa vida virtual e esquecendo de vir para a realidade, trazer um pouco para a realidade disso, que essa conversa que você pegou aí de pessoas que falam, nossa, eu vou ligar, a pessoa está lá vivendo a vida dela. As pessoas não têm mais hábito de pegar o telefone e ligar, se comunicar, é tudo ali por mensagem, por texto. Algo é algo que até outro dia estava falando, que acontece um ruído de comunicação, que às vezes você manda um texto, e o texto, às vezes, dependendo da forma que você lê de um jeito. Você acha que a pessoa tá brava comigo, né? E esquece de ter esse contato de ligar, de ouvir a voz da pessoa. E aí, você tá bem, tal, tô te ligando para isso. Perdeu muito esse negócio de WhatsApp, né, rede social, ficou uma coisa de fria. E às vezes é só por imagem, manda um joinha, manda uma imagem, então a Sim, comunicação, a e relação. aí volta naquilo. Ele mandou assim, ele teve a melhor das boas intenções, mas como eu tô naquele momento, você fala, o ser humano é difícil, como eu tô naquele momento, de repente eu não tô bem, falei, nossa, que descartada. E não eu não estava bem naquele momento. Então é isso, eu não sei. E outra, quando eu mando alguma As coisa, percepções, né? eu não sei como o outro tá, eu tenho que ter um cuidado, eu não sei como o outro tá naquele momento. Eu posso falar uma coisa e criar sofrimentos enormes para uma pessoa. E Por uma percepções são colocação minha. difíceis da gente trabalhar percepções do outro. E tudo isso é tudo tão banal, sabe? É. Banal. Agora, falando da minha parte, com relação ao campo eletromagnético, né? Por que eu cheguei até isso também? Lógico, a jornada, um monte de coisa e tal. Mas tudo que a gente faz porque, no fundo, a gente tem uma questão com aquilo. A gente não vai atrás daquilo que não é a À nossa toa, questão, né? né? Se não... Então, acho que toda a minha Isso aqui trajetória não te tinha a tocou, ver, não né? te tocou um pouquinho. E o fato de falar sobre isso não podia ser diferente. Tinha que ter a ver alguma coisa comigo. Então, desde muito cedo, eu fui diagnosticada com pânico, com ansiedade. E foram situações difíceis para mim. E teve situações até constrangedoras, até falei com você, situação de chegar perto de uma máquina ou de uma escada rolante e de repente eu falar, não vou passar por aqui, né? Então, de repente, não, você tem toque ou você tem pânico, o que acontece? Você está conversando normalmente, está normalmente ali com a pessoa, está tudo bem, e de repente você vai passar no lugar e você vai, não vou entrar nesse negócio aqui, não vou subir nesse elevador, não vou descer esse escada rolante, vai você pela escada, porque eu vou andar três lances de escada, mas eu vou a pé, né? Vou subir. E o pessoal achava engraçado, né? Por isso que eu falo que era engraçado. Mas eu nunca me afetei, eu também ri, eu falei, engraçado, pode rir mesmo. Pode rir porque eu vou lá pela escada, porque eu não vou descer aí. E em outras situações acontecia isso.
E aí eu fui diagnosticada como ansiedade, né? Porque chegava perto do lugar, tinha ansiedade, o pânico. E eu tinha uma coisa que eu ia dormir, eu não conseguia dormir, eu precisava tomar remédio toda noite para dormir, porque a hora que eu deitava, durante o dia não acontecia, mas quando eu ia deitar, a minha perna começava a saltar, assim, que é a síndrome das pernas inquietas, que é um diagnóstico neurológico grave, você precisa de um remédio forte, porque a perna não para, não começa a saltar e você não dorme. Então, você tem que tomar um remédio forte para relaxar a perna e poder dormir. E a coisa do pânico, né? Eu evitava, às vezes, alguns locais, achando que tinha o pânico mesmo. Por muito tempo, eu precisei tomar a medicação. E depois eu fui notando que em situações que eu não estava em casa, eu não estava no trabalho, que eu estava em lugares que não tinha interferência nenhuma de campo magnético, um dos casos foi na Holanda, acho que um deles na Alemanha, e eu não tinha essas crises. Na perna não tinha mais essa questão da perna inquieta, eu não sentia ansiedade, e não tinha o pânico, e eu falei, então, o que acontece? Qual que é a questão, né? E aí eu comecei a observar. Então, relacionando com a questão da Rosalina, que a gente conversou sobre isso, né? Até para eu perceber se tinha fundamento. Ela falou que o médico orientou que não tivesse tanto contato com campos magnéticos em função do marca-passo, porque interfere muito. De repente dispara, você fica sem controle, você passa mal e não tem o que fazer ali por causa da carga elétrica que vai para o coração. E no meu caso, o que eu tenho? Eu nasci com um defeito, que é o defeito na válvula de mitral, uma válvula do coração. Então, eles falam prolapso de mitral. É onde, assim, o coração ele não filtra tanto, ele está meio que exposto, ele é mais sensível. Não é uma questão de ter pressão alta, de ter infarto, nada disso, é uma vida normal. Se você faz exercícios, nunca tive nada por conta disso, mas é uma falha de fabricação, né? E muita gente tem. Por incrível que pareça, muita gente tem. Eu achava que muita gente tem. E quem tem o prolapso mitral, ele também tem uma sensibilidade e um magnetismo maior. Então, eu tendo essa condição, juntando um pouco com o meu próprio temperamento, né, agitado, diante de certos equipamentos ou em alguns lugares, eu tinha as crises. E a coisa da perna. E juntando com micro-ondas, eu também usava micro-ondas, põe lá para esquentar o café, de novo café, é prático tal. E eu via que quando fazia o arroz no micro-ondas, aí à noite era difícil. Quando eu fiquei em lugares que não tinha isso não acontecia, então eu comecei a observar, né? Aí eu comecei a reduzir tudo isso mesmo. Consequência, eu nunca mais precisei tomar nenhum remédio. Eu nunca mais tive crise de pânico, não tive a crise de ansiedade, nem ataque cardíaco e nem a síndrome da perna inquieta. Então, esse é o meu depoimento mesmo, bem pessoal. Eu sofri dos meus 30 anos, acho que até os 40 anos, 45 anos, tomando remédio fortíssimo, e não era nada disso. Era a interferência do campo magnético que foi, né, na época que eu estava com 35 anos, começou a aumentar bastante a interferência do campo magnético no trabalho, né? E aí eu fui percebendo, eu analisei em mim mesmo. Então, hoje, o que eu faço? Tem um limite, eu dou aulas lá, atendo pacientes pelo computador, mas é assim, é outro, vai para o parque, anda com a cachorra, ou vou descansar, eu não fico mais tanto, não fico, e não uso micro-ondas, nada contra o micro-ondas, mas para mim não dá, porque é melhor não usar e não ter que tomar os remédios, né? E outra coisa, o micro-ondas, ele pode, às vezes, estar meio velho, ele pode não estar com a vedação certinha, então ele
é bem mais prejudicial quando ele não está novo, N coisas, né? Mas nada quanto à indústria. Mas a informação, né, nossa aqui, o intuito é que a pessoa observe isso, porque às vezes a gente vai prejudicar um filho, né? Uma criança. Que não sabe o que Exatamente. tá acontecendo. Você colocou aqui, né, que tem o Dr. Lair Ribeiro, que ele é Sim. cardiologista e nutrólogo, que ele defende aí probióticos a favor do intestino saudável, Sim. aproveitamento das proteínas, força muscular, né, pernas, coração e cérebro, e que o equilíbrio a exposição ambiental. E ele traz também aqui um alerta, né, sobre o uso frequente de micro-ondas e exposição constante a radiações eletromagnéticas podem afetar a estrutura molecular dos alimentos, principalmente as proteínas, impactar o metabolismo e saúde cardiovascular e outros órgãos, né, o cérebro. Então ele enfatiza que o grande problema não é apenas o aparelho, mas a dependência de ultraprocessados e alimentos industrializados aquecidos rapidamente. Além disso, ele destaca que proteínas adequadas e o consumo, né, de probióticos fortalece aí o intestino, que está diretamente conectado ao cérebro, influenciando humor, memória e equilíbrio emocional. Então, a ciência oficial, OMS, FDA, Health Canada, afirma que o micro-ondas, né, é seguro quando usado corretamente, mas cada corpo reage de forma diferente, especialmente pessoas com condições cardíacas ou neurológicas. O ponto é usar conscientemente, sem transformar o aparelho o centro da alimentação. Você falou cozinhar, né, o arroz ali, né, fazer aqueles mais demorado, tá mais exposto, o alimento tá processando mais ainda, né, retendo mais ainda essa radiação ali dentro, né. Sim. Então, muito importante assim, mas peraí, agora eu vou regredir, eu vou pegar uma panela para fazer um arroz, uma coisa. Sim, o ideal seria voltar na época da bisavó. Estão muito usando panelas de pedra, né? Sim. Panela de pedra, de barro. Assim, eles investem muito em panela, em alimentos orgânicos, né? Porque preserva exercício, saúde. Muitas regiões utilizavam panela de barro, eu lembro, né? Antigamente, na época dos meus avós ali, interior da Bahia, era panela de barro que cozinhava o alimento. Não tinha alumínio, né? O alumínio ali é muito... O alumínio também, ele vai, solta lá as partículas e pode afetar bastante também o sistema num todo aí, né? O ferro também, o excesso, panelas de ferro, aí evita anemia, mas ele pode ficar com cozinhava, excesso. Eu lembro que cozinhava antigamente, cozinhava o feijão com prego, né? Para ter o ferro. Sim, mas se você ficar com a ferratina no nível superior alterado, também, né? Você também teria problemas cardíacos, né? Quando ele fala cardiovascular, quer dizer, é coração, é a circulação, é a perna e o cérebro, porque o oxigênio é transmitido pelo sangue, né? Sim. E de repente eu posso desmaiar, eu posso ter pressão baixa, eu posso estar cansado, aquele cansaço, né? Tontura, dor de cabeça. O oxigênio não está indo, principalmente a dor de cabeça, principalmente. Teve uma coisa que é um alerta, né? Dor de cabeça é um alerta de algum lugar está com problema, né? No corpo. Uma coisa tinha na época que eu trabalhava, quase todo final de semana, dor de cabeça, enxaqueca. E quando eu me aposentei, eu falei, nunca mais, eu não sei o que é dor de cabeça. Pelo fato de falar, porque eu me aposentei. Não só por ter aposentado, mas eu continuei trabalhando, não parei nenhum dia, até hoje, mas foi pelo fato de que hoje eu não me exponho ao campo magnético, né? Dentro de casa. Uhum. No máximo ali, não, então não me exponho, não porque eu não quero, nem no trabalho não precisa, né? Mas se eu tivesse numa empresa, talvez a perna estivesse ainda saltando. Ele complementa aqui, né, radiações, micro-ondas e efeito à saúde. Então, o micro-ondas realmente altera ali os nutrientes, pode fazer mal. Então, o micro-ondas, eles aquecem os alimentos rapidamente, mas estudos mostram que o aquecimento aí muito rápido e desigual pode alterar nutrientes, principalmente os que tem proteína, né, com vitamina, hidrossolúvel. Então, a questão não é quebrar moléculas, né, de água. Muitos legumes podem até preservar a questão de vitaminas. Então, a questão são proteínas e probióticos que morrem em alta temperatura
e a exposição aí ao equipamento, principalmente se estiver vazando aí campo magnético por estar mais velho, foi o que você falou, Sim, né? é. Hoje há um controle aí fiscal, de fiscalização para quanto a isso. Então, o doutor Lair Ribeiro, nutrólogo e cardiologista, alerta que o uso frequente de micro-ondas e exposição constante a radiações eletromagnéticas pode afetar a estrutura molecular dos alimentos e impactar o metabolismo e a saúde cardiovascular. Então, ele enfatiza que o grande problema não é apenas o aparelho, mas a dependência de ultraprocessados e alimentos industrializados aquecidos rapidamente. Então, além disso, o Dr. Laína Ribeiro destaca proteínas adequadas e o consumo de probióticos fortalece aí o intestino, que está diretamente conectado ao cérebro, influenciando humor, memória, equilíbrio emocional. Ele reforça que a boa alimentação fortalece o intestino. Então, também tem a questão de outros aparelhos como celulares, o Wi-Fi, o 5G, né? Então, exatamente, estamos aí expostos a diversas radiações, não só da micro-ondas. Então, os estudos sugerem que exposições contínuas pode impactar o sono, ansiedade, memória e até a função cardíaca, embora de forma sutil. Então, o importante é adotar medidas preventivas, como reduzir exposição à noite e o contato direto prolongado, né? Sim, e uma coisa que eu não coloquei aí, né, mas que a gente falou no carro, que também é muito importante, que tem uma perda de audição aí grande de pessoas jovens, né, ainda na meia-idade, e pelo uso de estar ali, acorda, já põe o fone, não escuto nada que estão falando, e só quando eu vou dormir eu tiro o fone. Nossa, que bacana, eu fico ali, né, e tal. Mas já foi comprovado que tem a perda de audição bem mais acelerada por conta de quem não usa. E eu falo aí, eu também... O uso intensivo, né, de fone. Eu não gosto de fone de ouvido, não gosto. Me atrapalha. Eu falo, se eu pôr ou eu ponho o fone, ou eu falo. Eu lembro que quando eu trabalhava em call center, né, ali a gente usava um fone de um lado só e pediam pra gente alternar. E também o tempo, né, o tempo também de utilizar era um tempo curto de 6 horas, que é o tempo que a gente trabalhava. Então, no período que eu trabalhei, não tinha necessidade do fone de ouvido, era uma outra época, né? E foi até interessante que quando eu fui fazer o exame para sair da empresa, né? Porque eles fazem todo o exame para demitir, até por conta das trabalhistas, né? E aí a pessoa que fez o exame falou, mas que interessante, você trabalhou 30 anos, o teu ouvido, o resultado está melhor do que quando você entrou, né? E eu falei, deve ser mesmo. E realmente eu escuto assim um mínimo barulhinho, sabe? Agora, por quê? Porque eu não gosto de fone. Não gosto de fone. Não gosto de som alto. Então, faz sentido? Eu acho que faz. Não tem problema nenhum com a audição, né? Não gosto do fone. E já ouvi dizer que pessoas na meia idade aí teve uma perda grande mesmo. Vai perdendo, né? Gente, agora 16 horas e 43 minutos. Hoje a gente aqui com a especialista Osmélia César, falando aqui sobre essa questão muito importante aí, né? A exposição à interferência de campo eletromagnético, sobrecarga ambiental e sintomas, envelhecimento físico e neurológico. Tem outra contribuição aqui do que a gente trouxe aqui, né? De informação, que é a questão também aqui em diferenças culturais e alimentação, né? Como diferentes países encaram aí o micro-ondas, alimentos congelados e a exposição à radiação. Então, há diferenças claras. No Brasil, micro-ondas, né, e ultraprocessados são comuns, mas há crescente preocupação com a saúde e alimentação viva. Nos Estados Unidos e Canadá, uso massivo aí do micro-ondas, foco em conveniência menos crítica social. Alemanha, Holanda e Suécia valorizam alimentos frescos, cozinhar em casa e limitar ultraprocessados. O uso de micro-ondas existe, mas é secundário. Então, de novo, o Dr. Laí também observa que a cultura e hábitos alimentares influenciam diretamente os efeitos de exposição ambiental na saúde cardiovascular, intestinal e mental. Então, aí, o Brasil, essa é novidade, né? Essa coisa de micro-ondas, ainda é algo meio... Muita gente não tem, né? Muita gente não tem. Agora, por conta até do volume de horas que o brasileiro trabalha,
e não sobra mesmo tempo para muita coisa, é um excesso, né, de horas de trabalho. Então, ele vê como uma praticidade que é compreensível. Por que que eu vou ficar ali cozinhando? Já faço para um mês e congela tudo e uso, Uma né? praticidade É que uma às vezes está praticidade. fazendo mal, né? E por conta até de muito trabalho, ele não, de repente não tem acesso à informação. E esse foi o nosso objetivo, né? Nada de crítica à indústria, nem nada, mas Um que alerta, né, para uso a consciente e gente não tem tempo equilibrado. para nada, não tem, é bem prático, mas mais do que tudo, é envelhecer saudável e que as crianças sejam saudáveis e que os diagnósticos sejam realmente corretos, né? É muito importante. E as consequências, né, invisíveis e saúde pública. Então, quais os riscos invisíveis devemos observar? Então, os riscos invisíveis incluem os distúrbios do sono, fadiga crônica, sintomas psiquiátricos, ansiedade, distúrbios cardiovasculares leves ou moderados, que podem não ser diagnosticados. Então, a população precisa aprender a observar os sinais do corpo, né, padrões de sono, humor, produtividade e alimentação, mesmo que exames médicos não revelem problemas imediatamente. Então, o doutor Laí Ribeiro, ele reforça que prevenção e conscientização são essenciais, porque a exposição acumulativa pode afetar a saúde metabólica, cardiovascular, intestinal e neurológica. Ele também enfatiza a importância de probióticos e alimentação equilibrada para manter a microbiótica intestinal saudável. Então, o que influencia o cérebro, o humor e a saúde mental. Então, ele enfatiza muito, né? O cérebro, o humor e a saúde mental. Sim, que é justamente o pessoal sou bipolar, eu de manhã estou assim, de tarde estou assim, meu humor, estou deprimido, eu estou cansado, não estou dando conta, fadiga, é tudo isso, né? É o que o pessoal resume aí ao burnout, né? A pessoa não consegue, quer fazer, não consegue, está cansado, só quer ficar deitado, não tem motivação, né? Ânimo, né? Não dá ânimo ali para fazer as tarefas, que às vezes tarefas comuns, lavar uma louça, fazer a comida. Ou não teria aquilo, né? Voltando lá atrás na compulsão, segundo Freud, ele não está na pulsão de vida, né? Ele está na pulsão de morte, né? De fim, né? Definhar. Dia após dia ele está... Está sendo consumido por aquilo, Sim. né? Gente, orientações e prevenções, né? O que pode se fazer aí para equilibrar tecnologia e saúde? Priorizar alimentações frescas e comida viva, evitando aí ultraprocessados. Então, aí os pontos, né? Cozinhar em casa sempre que é possível. Micro-ondas como recurso pontual. Reduzir a exposição a radiações prolongadas, especialmente à noite. Observar sintomas e padrões do próprio corpo. Incentivar aí políticas públicas e educação, né? Sobre ambiente saudável. Então, o Dr. Laí Ribeiro reforça que pequenas mudanças de hábitos, como reduzir ultraprocessados, ingerir proteínas adequadas e probióticos e limitar exposições à radiação, fortalece aí o intestino, cérebro e coração, prevenindo aí impactos metabólicos, cardiovasculares e mentais. Então, 4 pontos importantes, né, Osmélia, sobre aí ter aí um equilíbrio entre tecnologia e a saúde, né? Prevenir a saúde e evitar aí menos exposição. E usar ali a micro-ondas de forma pontual, algo bem de vez em nunca, né? Nossa, Se for possível utilizar aí para o modo tradicional ali do fogão, né? Sim. Esquentar os alimentos é melhor. Sim. É o que tem permeado minha mente nesses últimos dias aí. Eu gostei bastante de ler um pouco sobre isso, já pensava, né? Por conta, até pelo que aconteceu comigo, mas, e por que não, né? Ler um pouco mais e informar, né? Então, aqui caminhando, gente, já 16h49, 10 minutos aí, eu já quero agradecer aqui a Osmélia, né, por compartilhar aí seu conhecimento conosco, suas informações aí muito valiosas, né, para promover aí uma vida mais saudável e equilibrada. Uma informação que é pouco divulgado, né, Osmélia? As pessoas às vezes acham que até é bobagem, e não é bobagem, né? São coisas, são fatores invisíveis que a gente até tem que ter mais cuidado com essa exposição, né? A interferência de eletrônicos, que hoje você vê, tem uma casa, por exemplo, tem casa que é totalmente eletrônica, né?
Ali a pessoa A tudo casa é inteligente, né? Que inteligente. tudo- E luzes, né? Eu vejo muitas às vezes casas meio falando, nossa, é um consultório de dentista, sabe? Tudo branco, tudo tem luz, tem Então, muitas para você ter uma ideia, interferências. na Holanda, as pessoas não têm a luz assim como nós, a luz, eles falam luz baixa, né? Até por conta Luz disso. ambiente, né? Aquela Não, luz eles amarela. colocam a luz tudo assim embaixo, são os lugares da luz, então fica o ambiente gostoso, fica claro, mas não fica essa luz direta, então você tá ali fazendo suas coisas e naquele ambiente gostoso, sabe? Não tem essa, até Exposição, né? porque também, Isso faz um mal danado, essas luzes sim, a brancas, coisa né? da câncer de pele, né? Eu Sim. tive por conta disso, Dermatologistas muito recomendam tempo até, quem as pessoas não sabem, às vezes você acha que é para usar protetor solar só a exposição do no sol, trabalho, no lá trabalho dentro, você tem que lá passar, dentro, porque era o dia inteiro lá dentro daquelas que é empresas, a luz luz, branca, né? né? Então, usar o protetor, né? Então, foi uma outra coisa que eu tive também, nada maligno, né? Mas tinha um iniciozinho, assim, do câncer de pele em função de várias horas dentro da empresa, né? Nada contra a empresa, mas é assim. E na Holanda, as pessoas são tudo luz baixa, todos. É bem interessante, assim, é cultural, né? É cultura. E a gente pensa, É não, bobagem. aí você vai ver, tem um fundamento, né? Tem um fundamento, tem tudo um porquê. Tem. E quero agradecer primeiramente por sua disponibilidade, a Lídia Guerra, lá do Conhecer Saúde Integrada, quem quiser, só ir lá no arroba do Conhecer, _ Saúde Integrada, Conhecer com S, e lá vai ter todos os profissionais, os acessos aos conteúdos, e esse, inclusive, fica disponível lá no nosso YouTube, Alô Pessoas, só procurar lá, @Alô Pessoas, que tem o material da Osmélia. O que eu quero salientar, um projeto meu, né? Por tudo que eu já fiz, já estudei, já galguei aí na vida, e quando eu fui para a área da psicanálise, depois da psicologia, e depois deparando aí com a dependência química, com a compulsão, né? São coisas que me encantam. E aí eu tenho como projeto de vida. Eu atendo bastante gente e eu atendo a nível social. Por que eu atendo a nível social? Eu não atendo pessoas a um nível normal, assim, um preço normal, né? Porque, assim, eu imagino que tem pessoas que não têm condições naquele momento, por uma questão ou outra, precisam de mais, gostariam muito, mas não posso fazer agora, não dá. Primeiro preciso alimentar meu filho, minha família, nem pensar em... Então, é um projeto meu, atender as pessoas a nível social. E tenho atendido bastante, os resultados são bacanas, são muito bons, né? Principalmente na área da compulsão, da dependência química, e nessa questão do sofrimento da vida, né? Por exemplo, a pessoa que fica viúva, pessoas que têm uma mudança drástica e não conseguem se reencontrar, né? É uma parte que eu estou fazendo bastante, com bastante bons resultados. E quem apareceu aqui, ó, deixou um oi, Osmélia, a Lídia Guerra, falou aqui, ai, que bom, né, ver vocês. A Osmélia é de uma clareza que eu adoro. Então aí é um propósito dela levar a psicoterapia, né, ao alcance de todos. Então ela complementa, né, Osmélia, sua história de vida e sua dedicação em viver são inspiradoras. Então agradecer também aqui, relembra um pouco do seu trabalho, Osmélia, fala aí para os ouvintes e deixa uma mensagem final, né, se você puder deixar uma mensagem, né, para os ouvintes, qual seria? Seria essa, né, de que todos nós, né, segundo a psicanálise, a jornada do herói. A jornada do herói é desde que a gente nasce e a gente atingir o nosso último dia lá com saúde, se possível, e feliz, né? E segundo Freud, já para Jung, o nosso objetivo é você chegar lá no finzinho da tua vida e você chegar no processo de individuação. Ou seja, lá você vai se entender um pouco melhor enquanto indivíduo, né? Você.
E por eu ter tido a chance, né, de já ter vivido bastante e ter sido privilegiada por essa vida, embora entre muitos sofrimentos também, mas tive muita oportunidade nessa vida, e eu acho que hoje eu tenho muito a doar, né? Então, esse projeto é para isso, para que pessoas que estejam sofrendo, que não tenham com quem falar, pessoas que estão pensando em parar com a vida, pessoas que não estão encontrando saída, né? E eu tenho também experiência própria na minha vida, de que quando você tem alguém para falar de uma questão tua, ali já está o processo de cura. Então, quando você você sofre, não tem com quem falar e guarda para você, você pode perder a cabeça, você corre riscos. E quando tem alguém que te escuta, a coisa já muda. Então, o meu projeto é esse, que os meus ouvidos, né? Enquanto Deus me der nessa condição, que eu possa ouvir a pessoa quando precisar. Estou lá, me chame, porque eu vou ter uma palavra, não sou dona da verdade, não sei nada, mas eu vou ouvir e a coisa pode ter um outro caminho. E você segue. Que lindo, Osmélia, a sua história. Muito obrigado por estar aqui. A Osmélia emocionada aqui. Sim, porque é meu projeto de vida. É um projeto de vida, de propósito, e eu agradeço muito por não ter... é assim, a minha emoção não é por tristeza, é por... Apesar de tudo gratidão, isso né? tudo isso que a gente comentou, lógico que eu tive muitas questões na minha vida também foi difícil, né? Mas mais do que difícil ela me ofereceu de tudo. Então eu falo, eu tenho tudo que alguém precisa, né? Uhum. E tem pessoas que podem precisar de uma palavra. Precisar de tanto, né? Então, ali é os fortes ajudando aqueles que mais precisam. Sim, né? Gente, estamos chegando ao finalzinho. Osmélia tem um trabalho incrível. Quem quiser pode procurar lá. A gente marcou lá no post do Instagram. Agradecer aqui a Lídia Guerra. A Lídia aqui, ó, mandou, né, Cássio, um pedacinho do que eu sei da vida da Osmélia aqui. Então, ela contou aqui um pouco da história dela, da profissional, que é incrível, de muitos estudos. Ela dá aula de inglês, alemão, espanhol, trabalha ali de domingo a domingo, uma vida dedicada, né? Tem uma filha que estuda, tá morando fora, né, Osmélia? Então, tem toda aí uma bagagem de conhecimento e uma peça rara, né? Uma joia rara de conhecimento, de trazer conhecimento pra gente, de assuntos tão densos, né? Que às vezes muita gente não conhece. Não tem ali acesso a esse conhecimento e você tem assim a disponibilidade de entregar, de doar um pouco de si para os nossos ouvintes aqui, para as pessoas que estão acompanhando, um material que fica eternizado nas redes sociais ali, né, e em que complemento. a vida pode ser mais leve. Então a Lídia colocou aqui, ó, vocês me orgulham porque vocês são pessoas diferenciadas. Muito obrigado, Lídia, por você é um jornalista de grande alcance e a Osmélia uma professora de primeira. E ela é uma pessoa que nos ela é coloca em incrível, eu contato. falei aqui, né? Ela, o trato que a Lídia tem com os assuntos, a delicadeza, né? A fineza ali de levar os assuntos é muito bacana e de trazer sempre profissionais aqui de gabarito, né? Pessoas de conhecimento para falar de diversos temas que interferem no nosso dia a dia. Sim. Então, muito grato por você. Eu que agradeço, né? Então, muito você bom. que ouviu e acompanhou, a gente agradece também você aí do outro lado. Talvez você não participou, mas você ficou ouvindo, né? Ouvinte aí, acompanhando esse tema, que vai ficar salvo lá nas nossas redes sociais, lá no Alô Pessoas, no YouTube. Então, agradeço muito pela sua companhia. Segue ouvindo a Rádio Comunitária Heliópolis, que é 24 horas no ar, com prestação de serviços, trazendo aí informações importantes para você. E a Lídia Guerra aqui, muito obrigado pela participação, pelas mensagens de carinho, tá, Lídia? Então, a gente fica por aqui com o nosso Domingo Terapia, lembrando que todo mês aqui a gente traz um profissional para falar de saúde mental, que é muito importante. Vale a pena a gente cuidar enquanto há tempo, né? Enquanto a gente é jovem, para ter aí uma velhice mais saudável, mais lúcida, que a gente não perca aí a lucidez de viver, né? De ter mobilidade. A gente falou aqui que tudo afeta a nossa mobilidade, a nossa questão muscular.
Então fica aí a dica de cuidar mais, de procurar profissionais, de procurar viver melhor, equilibrado, né? Colocar a sua vida ali em primeiro lugar. O trabalho ele é importante, sim, mas você tem que cuidar ali da sua saúde física, saúde mental, olhar para si. Sim. Né, Osmélia, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, né? Eu que agradeço. E seja bem-vinda sempre aqui. É minha vizinha, gente, a Osmélia, minha vizinha ali de... Moramos perto ali em São Bernardo. Então fique bem, fique com Deus, uma ótima semana para você. Foi bom estar aqui na Rádio Comunitária. Então no próximo sábado a gente volta aqui a partir das 3 horas. Então fique bem. Então a gente vai finalizar, mas continue sempre sintonizado aqui na Rádio Comunitária